Bom dia, gente querida! Cheguei! Eita, segunda-feira abençoada! Vambora! Mais uma semana para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pelo canal do Instagram e também do YouTube, tá bom? Essa live ela fica gravada no YouTube. Para você que está vendo pelo YouTube, que Jesus te abençoe, seja muito bem-vindo também. Nós estamos numa série de palavras, sobre batalha espiritual. Bem-vindo todos vocês, sejam bem-vindos. Eita, Jesus é muito bom, né? Sonante, infinito e ousado. Jesus te abençoe, Miriam, seja bem-vinda, querida. Oh, Jesus. Compartilha essa live. Você que está pelo YouTube, curte. Também compartilha. Se inscreva, gente. Se inscreva aqui no YouTube, também é muito bom. Para você poder compartilhar essa live em nome de Jesus. Juliana, seja bem-vindo. Cadu. Infinito. Seja muito bem-vindo, meu povo. Segunda-feira. Chegamos. Ó. Uma palavra hoje poderosa, tá? Nós estamos trazendo várias palavras. Vamos trazer, né? Durante esses meses para frente. Temas na batalha espiritual. Vou falar hoje um pouco sobre isso. Juliana tá aqui, deixa eu colocar aqui, fixar. Pra te encontrar. Destrói a mentira. Deus abençoe, Cadu. Amém, gente? Olha, dizer pra vocês que a partir da semana que vem, né, já vamos entrar em julho, na próxima semana, e a live vai passar para as 20h20. Isso aí, às 20h20, vai passar para a noite. Então vamos compartilhar a partir do mês de julho, e vai ser às terças e quinta, tá bom? Terças e quinta, 20h20. Nós vamos estar aqui falando também dessa palavra, ensinando, trazendo conteúdo nessa área, para sua vida, para edificar, para te ajudar na batalha espiritual, tá bom, gente? Vai ser muito bom também. À noite tem um público também, mas entra lá, mesmo que você não possa, dá uma entrada rapidinho, dá um alô, a paz, vai ser bênção. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Deixa eu orar pra gente começar essa palavra. Hoje nós vamos falar sobre ataques espirituais, tá? Nós estamos aí falando sobre sinais de ataques espirituais. O que são ataques espirituais? Como identificar esses ataques, né? E como que a gente faz para poder resolver, né? Então estou aqui hoje trazendo esse tema, porque é uma luta, né, que a gente passa. A luta ela é espiritual. Vamos conversar sobre isso. Pai, no nome de Jesus, eu quero te entregar, Senhor, essa live nas tuas mãos agora. Todos que estão entrando por aqui, todos que estão entrando, Senhor, eu quero entregar, Senhor, esse momento nas tuas mãos, a vida de cada um, Senhor, esse assunto que nós vamos falar hoje, que é poderoso, e precisamos, Senhor, da sua orientação, da sua graça, do seu poder, para ministrar sobre nós, Pai. Coloca os seus anjos aqui na minha casa, Senhor, nesse quarto, nessa sala, todo o ambiente da minha casa. Também te peço, Senhor, na casa de cada um que aqui está comigo, abençoando, guardando, livrando, em nome de Jesus de Nazaré. Nos orienta, Senhor, inspira, Senhor, essa palavra que vai ser ministrada pela manhã. Oh Deus, se alguém estiver, Senhor, passando por essa situação, que o Senhor venha dar sabedoria, Senhor, discernimento, para, Senhor, agir nesse momento. Em nome de Jesus, Pai. Porque maior é o que está em nós, maior é o que está no nosso coração, é o Senhor dos Exércitos. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? Miriam, minha irmã, Deus abençoe sua vida, tudo que você está fazendo aí, tá? Deus abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Vamos falar sobre desmascarando o inimigo, ataques espirituais. A gente sabe que existem muitos ataques espirituais, né? Vamos ver esses sinais aí. E o que são ataques espirituais? Deixa eu ler para você um texto. A gente sabe que uma batalha espiritual, ela começa como, irmã Thalita? Já vivemos, né? O momento em que você
vem para Jesus. Você passa a ter discernimento de uma batalha, mas ela sempre existiu. Porque a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, toda vez que a Bíblia fala de luta, ela está falando de algo invisível. Ela não está falando de uma luta ali, quando você lê o texto lá em Efésios, ela não está falando de uma luta física. E ele ainda fala, e é contra principados, dominadores, potestades. Então, ela está falando de uma guerra espiritual, tá? Então, se tem uma guerra espiritual, tem ataques. E é como que a gente lida com esses ataques, né? Porque o mundo espiritual, ele é legalista. Ele trabalha por leis. Então, eu violo uma lei. Lembre-se sempre disso. Violou uma lei, o inimigo, ele tem ali poder de ação, tá? Poder de ação. E a gente tem aí duas situações que podem fazer com que a gente tenha ataques espirituais, né? Biblicamente, vamos dizer assim, que são heranças espirituais, ou seja, está correndo na nossa linhagem, né, aquele tipo de comportamento, aquele tipo de ação maligna, fica ali na nossa árvore genealógica. Então, se for mapear, você vai ver comportamentos repetidos, iniquidades, pecados. Então, aquele tipo de influência fica na nossa linhagem. Isso é herança. E a outra é a sua própria ação, que a gente chama de responsabilidade. Pecado por responsabilidade sua. Então, tem a herança e tem por responsabilidade. Então, essas portas abrem ação legal para o inimigo trabalhar, tá? Então, eu falo muito isso sobre herança e mapeamento espiritual, né? Tem muitas lives minhas aqui já falando sobre isso, você pode aprofundar um pouco mais. Então, eu quero ler com você aqui em Hebreus 5:14, e isso aqui é importante que você entenda, que eu vou falar, que diz assim, ó: exortação a progresso na fé. Pois, quando já deviam, está falando sobre progresso, né? Progresso na fé, ou seja, crescimento. Pois, quando já deviam ser mestre, então, o escritor dos Hebreus está chamando a atenção aqui, falando assim, vocês já deveriam ser mestres. Tanto tempo de crente que vocês têm. Levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite. Passaram a ter necessidade de leite. Ele está falando assim, vocês já eram para estar, pelo tempo que vocês têm de crente, passaram a ter necessidade de leite. E não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Preste atenção. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Porque é criança. Né? É inexperiente na palavra da justiça. Porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que, pela prática... Presta atenção aqui, os crentes, olha. Mas o alimento sólido é para os adultos que, pela prática... Ué, irmã Thalita, o que ele está querendo dizer com isso aí? Não é porque você tem 5 anos, 10 anos de carteira de crente. Não é porque você tem curso de teologia. Né? Não é porque você tem nível superior. Ele está falando aqui que, pela prática, tem as suas faculdades, os seus raciocínios, seu entendimento exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quando a Bíblia fala aqui que pela prática eu tenho a minha cognição, a minha inteligência, a minha inteligência exercitada para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, ela está falando duas coisas aqui para mim, que é através de uma vida de vivência, de prática espiritual, que eu vou discernir
e o bem e o mal. Então existe o bem e existe o mal, existe as trevas. E para que eu possa discernir, combater e saber o que está acontecendo comigo, eu preciso buscar conhecimento na área também de como o diabo age. Senão vou ficar ali patinando, vou ficar como criança, no leitinho, entendeu? Fazendo coisas que ele não vai sair. Por quê? Porque ele trabalha com leis. Eu vou precisar fechar a porta. Sempre vai ser assim. Se eu não tiver discernimento, conhecimento, que aquilo ali é uma porta aberta, então a gente vai ver aqui alguns sintomas de, por exemplo, de influência espiritual dentro da nossa casa. Vamos lá, o que são ataques espirituais? Bom dia, meu povo. Vamos lá, nós estamos falando sobre ataques espirituais, né? Sintomas de demônios dentro da nossa casa, na nossa vida. E eu falei aqui que em Hebreus capítulo 5, versículo 13 em diante está falando sobre isso, tá? Que eu preciso ter discernimento, eu preciso ter maturidade, eu preciso ter vivência. Porque se eu estou me alimentando de leitinho, Mantalita, realmente eu tô num lugar, eu tô numa fase da minha vida que eu não leio, que eu não oro, que eu não tô assim muito, e eu tô numa batalha. Precisa amadurecer isso aí, tá? Então aqui nas lives eu vou trazer conteúdos para te mostrar que a batalha é real. O mundo espiritual é real, você precisa se levantar em relação a isso, ter discernimento, como o texto diz, e não ficar só no leitinho, tá? Vai atrás, corre atrás, não fica só se alimentando, que às vezes você está debaixo de um governo, de uma igreja, que não é culpa do pastor, ele não tem, ele não sabe, e ele não está nessa busca. Mas se você está passando por uma batalha, você está entendendo que você está vivendo isso, vai atrás buscar conhecimento, para você sair desse lugar, tá? Porque Deus nos chamou para um lugar de plenitude, vida plena. Tá? Ele não nos chamou para ficar debaixo de trevas, mas para a luz. Mas para isso você tem que saber como sai disso. Então vamos lá. O que são ataques espirituais? Ataques espirituais, segundo a Bíblia, são ações realizadas por forças malignas, comandadas pelo diabo, né? Por Satanás e seus demônios, que visam desviar. O que ele quer fazer? Enfraquecer e destruir a fé, a paz dos crentes, tá bom? Então vou repetir aqui, ó. É uma ação maligna realizada por forças malignas e seus demônios que visam desviar, enfraquecer e destruir a sua fé, tá? É isso que ele quer. Esses ataques podem ocorrer de diversas formas, afetando a mente, afeta o corpo, o espírito e as relações interpessoais dos cristãos. Então, vai também afetar a tua relação, casamento, amizade, pai, mãe, irmãos. Então, é tudo, tá, gente? Porque essa é a finalidade. A Bíblia ensina, então, que esses ataques são parte da batalha espiritual constante entre o bem e o mal, como eu li para você aqui. Então, como é que eu vou discernir o bem e o mal? Comendo alimento sólido, vindo para aprender, tá? Eu acabei de ler o texto. Então, quem está no leitinho não vai discernir. Não vai ter as suas faculdades exercitadas. Então, é exercício. É vir para a prática, aprender e colocar em prática as coisas que a gente tem feito aqui, tem falado, tá? Então, como identificar? Então, o ataque espiritual, ele envolve, né, discernir situações e emoções que desviam da paz. Então, tá uma luta, tá uma situação que você percebeu que a paz dentro de casa saiu, né? Desvio da paz, da alegria, do propósito de Deus que tem para você e para os seus filhos, né? Então a Bíblia ela fornece orientações e sabedoria para reconhecer esses sinais. Então tá cheio de orientações na Bíblia. E eu vou falar aqui alguns sinais para vocês, tá? Vou trazer aqui 5 sinais para a gente poder identificar. Sentimentos e opressões de medo. Por exemplo, então a Bíblia menciona que Deus não nos deu um espírito de medo. Por que eu estou com medo de certas situações? Por que eu estou com medo de ficar em casa? Por que eu estou com medo de sair? Então você precisa avaliar esse medo, né? Mas a Bíblia nos deu um espírito de ousadia,
e amor. Então, sentimento constante de medo, ansiedade, né, opressão, sem motivo aparente, pode ser sinais de ataques espirituais. Tá bom, gente? Então, esse é um ponto de medo. Uma coisa que o inimigo vai colocar na gente, tá? Quando a gente está lá no leitinho ainda, muita dúvida, e nessas dúvidas vem medo. Medo no seu trabalho, medo nos seus relacionamentos, medo no seu ministério de você fazer. Então, isso é um ataque espiritual que você está tomando. Por quê? Porque está faltando conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, tudo na vida, para você vencer um inimigo, você precisa ter conhecimento. Tá? Então, a gente não vai lutar com uma pessoa, não vai lutar com um adversário, se você não tem estratégia, gente. Então, a primeira coisa que você precisa começar a fazer é orar a Deus. Senhor, da onde está vindo esse medo aqui? Da onde está vindo essa ansiedade? Por que eu estou sentindo isso? Faz essa pergunta. Faz perguntas. E começa a orar a Deus em entendimento disso. Por que eu estou com medo de tomar essa posição aqui na igreja? Ou dentro do meu casamento? Ou na vida dos meus filhos? Então você precisa identificar, né? Se é de ordem natural, da onde vem. Então você precisa fazer essas perguntas. Tem sintomas também, por exemplo, que a gente vê dentro da família, que é fadiga e desânimo. Tem sentimento de fadiga e desânimo inexplicável. Uma sensação persistente de cansaço e desânimo, mesmo quando não há razões físicas para isso. Pode identificar um ataque espiritual, tá? Então, preste atenção. De repente, você ficou desanimado. Abateu. Você vinha realmente ali num pique, mas não tem identificação. Não é porque você fez um trabalho exaustivo no dia anterior, não. Começou a vir um desânimo na sua vida. Então, fica de alerta aí já. Pode ser um ataque espiritual, tá? Fadiga e desânimo inexplicável. Esgotou. Terceiro, conflitos e desarmonias relacionais. E aqui eu vou colocar alguns conflitos. Por exemplo, briga entre marido e mulher. Gente, isso aqui é uma batalha. Isso aqui é um ataque mais cheio. Aquelas brigas constantes. Você tá bem um dia, 2 dias, no outro dia tá brigando. E o que chama demônios para a relação do casamento? Sabe o que é? Ira, palavrões, começou a xingar, começou a ter ira, porque é as obras da carne, tá? Eles vêm igual um enxame. Então, se tá tendo briga constante dentro do casamento, desentendimento, ó, briga entre marido e mulher. Tá travando, gente? Voltou aí. Briga constante entre os filhos. Você tá brigando com o filho, o marido tá brigando com o filho, aquela confusão. Sintomas de demônio em casa. Eu não tô falando que houve uma discussão ali, resolveu o problema, mas é uma coisa que é constante. Tem demônio dentro dessa casa, tá? Eles vêm e estão ali porque abriu brecha. Abriu legalidade. Brigas entre os irmãos. Uma briga constante entre os irmãos. Os próprios irmãos entre si estão brigando dentro de casa, tá? Ou da família. Toda vez que tem briga constante dentro de uma família, pode crer que tem sintomas de demônio dentro dessa casa. Ou é ira, ou é porque xingando palavrão atrai esses demônios. E o sentimento de raiva, tá? Então, primeiro sintoma, sentimento de opressão e medo. Segundo, fadiga e desânimo. E o terceiro, conflitos e desarmonias relacionais, tá? Então, gente, entre os amigos, na igreja, Mantalita tá tendo sempre confusão comigo lá dentro da igreja. Demônios que estão agindo, tá bom? E você tá dando lugar porque a porta tá aberta, que é obra da carne. Quarto sintoma aí de ataques espirituais. Pensamentos negativos e desesperança.
Pensa na pessoa que está ali, naquele pensamento. De repente, você está em casa e vem um pensamento negativo. E aquele pensamento está ali insistindo. Não vai dar certo. Não, ninguém ama você. Você é isso. Aí vem os rótulos, né? Você começa a botar um rótulo. Aí vem aquelas lembranças do passado, que você foi rotulada. Se isso está acontecendo com frequência, com insistência, pode ser um ataque espiritual, tá? Que está dentro dos seus pensamentos. Pensamentos negativos e desesperança. Perdeu a esperança. Em João 10:10 diz que Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Pensamentos persistentes de inadequação. Eu não me adequo aqui esse lugar, sabe? Eu não estou falando de uma coisa que você está passando por uma fase que você está identificando. Mas tem pessoas que vai para um lugar não se adequa lá. Outro lugar também não se adequa. Ela está naquela fase de inadequação. Nada e no lugar nenhum ela se sente bem. Pode ser sinais de ataque espiritual, tá? Isso serve para a igreja, isso serve no trabalho, não para em lugar nenhum, tá bom? E desespero, falta de propósito. Essa pessoa dentro do pensamento negativo, ela está em desespero, ela está em falta de propósito, que surge sem razão. São indícios de um ataque espiritual, tá? Então preste atenção aí se você está vivendo isso, se alguém está vivendo. E no quinto, gente, dificuldades em práticas espirituais. Isso aqui, então, é um ataque de mão cheia. Dificuldades. Dentro da dificuldade, em Efésios 6:12, diz que nos lembra que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Né? Eu falei aqui no início. Então, mas contra poderes espirituais, distrações constantes, falta de interesse em oração, muito distraída, né? A mente fica vagando, não consegue ler, não consegue, vai para o culto, a mente fica ali longe. Tá? Sinais de que o inimigo está tentando interromper sua comunhão com Deus. Então não tem interesse pela leitura, pelas práticas espirituais, pode ser sinais que o inimigo está tentando, tá? E eu incluo aí também pesadelos. Dentro dessas dificuldades, você está tendo pesadelos, né? Crianças, por exemplo, que está dormindo, de repente acorda gritando, aquela agonia. Então, gente, muitas coisas dessas que eu citei aqui agora, se você está passando por elas, isso pode ser um ataque espiritual. Todos nós estamos sujeitos a passar por esses ataques, porque essas coisas que eu falei aqui são maneiras do inimigo nos atacar. Então vai ter fase da vida que você vai passar, mas você precisa se levantar disso aí, tá? Você precisa se levantar e eu vou dizer aqui para você como é que você vai fazer, tá bom? Como combater esses ataques espirituais. Então, outra coisa, por exemplo, também que pode estar sendo um ponto de contato para opressão dentro da sua casa, são objetos que são legalmente dos demônios, tá? Objetos. Todo objeto que você traz, gente, deuses pagãos são demônios, tá? Às vezes você tá com um objeto aí, uma estatuazinha, um negocinho. A gente foi numa viagem, preste atenção. Quando você vai viajar, coisas que você traz para dentro de casa, pode ser um ponto de contato ali, você não sabe, tá? Então, às vezes você vai viajar, vai lá para fora, né, posterior, aí traz uma estatuazinha, traz lá do Egito, né, alguma peça, e ali pode ser um ponto de contato de demônios, porque aquilo ali foi oferecido. Quase 4 coisas, eu vou falar aqui para você, 4 coisas que fazem um objeto se tornar imundo. Você tem um objeto, isso faz com que isso se torne espiritualmente imundo. Qualquer coisa, preste atenção, primeiro, qualquer coisa que foi criado para o serviço de demônios. Então,
Preste atenção. Você sabe que aquilo ali foi criado para servir ali no altar de demônios, para... Então, isso pode ser contaminação. Às vezes você entra em casas de lugares que vendem esses produtos, né? Vou comprar um negocinho ali que... Cuidado. Coisas que foram... Objetos que foram criados para serviço do demônio, primeiro, né? Segundo, qualquer coisa que foi criado para a adoração. Foi para adorar aos demônios. Terceiro, qualquer coisa que foi criada para honrar. Honrar demônios. E quarto, qualquer coisa que foi criada para estabelecer comunicação no mundo espiritual. Por exemplo, às vezes você compra um brinquedo. Teve uma época que tinha alguns brinquedos, na época estavam... Isso foi muito falado, né? Tinha aqueles brinquedos, por exemplo, do Pokémon, que aquilo ali foi criado, era cada figura daquela era um demôniozinho. Tem desenho, gente, que fala de demônios. E o pai e a mãe tá deixando a criança ver. Ah, o demôniozinho não sei quem, o demôniozinho... A figura, a feição dele já é. Entendeu? Aí você compra brinquedos desse tipo de personagem e traz para dentro de casa. Então vasculha aí, ó. Quando a gente vai fazer oração na casa, né? Quando eu vou fazer oração na casa das pessoas, a gente olha os brinquedos, a gente ora pelos brinquedos. E tem brinquedo que você vai olhar assim e vai falar, ó, isso aqui foi feito para adoração de demônios, isso aqui foi oferecido. Tá ali na cara. Então preste atenção, seja esperto quando você for ver um brinquedo. Ah, mas é brinquedo, mas é consagrado. As empresas consagram. Nem todo mundo que está ali, que tá ali dentro do comércio, oferece os seus bens e suas coisas para esses demônios. Então preste atenção em brinquedos, né? Eles dão honra aos espíritos quando eles fabricam determinados brinquedos. Então vai no quarto, quando eu faço oração, né, nas sexta-feira, nós fazemos orações. E eu falo, entra dentro do seu quarto agora. Eu falo, Deus, mostra se tem alguma coisa aí no oculto. Que às vezes as pessoas trouxeram para dentro de casa numa viagem. Que fizeram para fora. Ah, trouxe uma lembrancinha para você. Aí você olha aquilo ali. Preste atenção, pede ao Espírito Santo para te revelar o que possa estar dentro de casa. E às vezes é de crente, tá? Preste atenção. Então, espírito, por exemplo, que às vezes alguém visita a tua casa, traz uma lembrancinha, traz um negocinho e coloca lá. Coloca lá dentro da sua casa. Então, você precisa prestar atenção aí, tá? Como combater? O combate, gente, ele sempre vai ser espiritual. Ele sempre vai ser espiritual. Como a gente combate algo espiritual? Através de armas espirituais. Primeiro, a oração ela é uma arma poderosa contra ataques espirituais. Em Efésios 6,18, somos instruídos a orar em todo tempo no Espírito. Aqui é uma arma. Oração. Através da oração, buscamos a proteção e o fortalecimento de Deus. Mas, Thalita, eu tô orando. Eu tô orando. Mas tem uma outra arma que é o quê? É a segunda, que vem aí. Viver em comunhão com outros crentes. Se você está orando, mas você está ali naquela resistência, você precisa de mais alguém. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Então você precisa de uma pessoa, se alinhar a alguém que pode te ajudar em intercessão. Irmã, me ajuda. Tem misericórdia de mim, me ajuda, que pode orar comigo. Estou sentindo isso. Então você precisa se alinhar com pessoas de oração. Viver em comunhão com os outros crentes. Não deixe de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajar-nos mutuamente. Está lá em Hebreus 10, 25. Estar em comunhão com outros cristãos proporciona suporte. Então, se você não tem comunhão com as pessoas, com os crentes, com algum irmão que possa te ajudar, você tem muita chance de perecer nessa batalha. A Bíblia fala assim, é melhor sermos 2 do que 1.
Porque o cordão de 3 dobras é difícil de quebrar, porque o terceiro é o Espírito Santo. Então, sempre precisamos do outro. Então, não se exclua, não fique sozinha, não acha que você é suficiente, dependente. Não preciso de ninguém, precisa. Todos nós precisamos na terra de alguém. Pede a Deus para te revelar uma pessoa que você possa contar com ela em oração. Ora por mim, coloca a mão sobre a minha cabeça. Porque também não é qualquer pessoa que pode botar a mão na tua cabeça, tá? Ah, eu vou ali na igreja tal, eu vou ali na irmã tal, não vou ali. Aí fica aí num monte de lugar que você não sabe a vida daquela pessoa, você não sabe o que aquilo ali carrega. E às vezes você vier liberto, você vem mais oprimido de lá. Preste atenção. Então se alinha pessoas que você pode junto ali no... Mãe, vou aí para você orar por mim, ou vem aqui, vamos morar na minha casa. Eu lembro no início da minha caminhada na batalha espiritual, eu chamei o grupo de irmãs, né? Eu estava em outra congregação, eu ainda nem estava na frente de congregação. E eu estava numa batalha em casa, numa batalha em tudo que é lugar. Eu falei, irmãs, eu já ajudava no círculo de oração. Eu falei, vocês podem fazer uma campanha lá em casa? Pedi mesmo uma campanha. Elas falaram, vamos sim, vamos fazer. Aí a gente saía do círculo de oração e elas vinham aqui para casa, umas 2, 3 irmãs. E orava tudo, botava a mão em tudo. E eu lembro que aquilo ali foi um renovo para minha vida. Eu lembro, acho que foi até a Mônica também estava nesse dia comigo. A Mônica não está aí não, né? E elas vieram e oraram. Aí eu entendi que a gente precisa de reforço na oração. Porque às vezes a gente está naquela fase do leitinho, a gente não tem entendimento. E a gente está dentro daquela situação, a gente não sabe sair. Então, viver em comunhão. Se temos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tem o versículo em 1 João que diz: se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a comunhão com outro irmão. Busca uma pessoa de oração, tá? Tem pessoas que às vezes me ligam e falam, Thalita, passando por uma batalha, você pode me atender, tal. Porque às vezes a pessoa está dentro da luta ali, ela não consegue enxergar. Então, o outro que está aqui fora, que está com discernimento, vai te ajudar a sair, tá? Então, não se isole, não fique sozinha. Jesus tinha aqueles 3 mais chegados perto dele, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, orar, buscar a presença de Deus. Então, você precisa orar. Segundo é viver em comunhão com os outros crentes. Terceiro, meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada. Estudar e meditar na Bíblia fortalece a nossa fé e nos equipa para resistir ao inimigo. Tá bom? O que acontece? Tem dia que a gente não consegue ler mesmo não, mas põe para ouvir. Vai ver uma pregação, onde tem ali palavra, pregação genuína, tem a palavra de Deus, para você precisa escutar. Você precisa ouvir. A fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, mesmo dificuldade, mesmo debaixo do ataque, fala, Jesus, eu preciso ouvir. Às vezes eu não, tem dia que tá agitado para mim, mas aí eu tô ali fazendo alguma coisa, ou eu pego, boto o fone de ouvido, coloco numa pregação de uma mulher, de um homem de Deus que tá ali sempre trazendo uma mensagem para mim, e eu vou ouvindo aquilo ali, já vai me fazendo sentido as coisas. Já vai me libertando. Falei, uau. Tá? Então, a palavra de Deus. Terceiro. Quarto, revertir-se da armadura de Deus. Então, Efésios 6, 11, detalhe a armadura. Lá tem um detalhe da armadura de Deus, que inclui a verdade, a justiça, a preparação do evangelho, né? Da paz. Eu estava ontem vendo aquele filme Divertidamente, né? O primeiro, vou ver o segundo agora, já está no cinema. E ela tinha lá 5 ilhas, né? E uma das ilhas que ligava aquela criança era a ilha da confiança, a ilha da verdade, né? Então, quem já viu esse filme vai entender. Então, quando eu estava revendo esse filme ontem, teve um momento do filme, na fase daquela criança, e que ela perdeu a confiança e perdeu a verdade. E as ilhas iam caindo, né? O relacionamento com os pais foram caindo. Aí daqui a pouco a amizade foi caindo. A confiança foi caindo. Eu falei assim,
Quando caiu a confiança, eu lembrei que é o cinturão da verdade. O cinturão da verdade é aquilo que segura toda a armadura. Vestir-se dessa armadura diariamente é essencial para proteger-se dos ataques espirituais. Então, quando o cinturão da verdade ele não está na nossa vida espiritual, todas as outras armas não funcionam. Elas caem. Então, revestivos de toda a armadura de Deus. E logo vem lá o cinturão da verdade. Ele que segura todos os outros elementos da armadura. Então, andar na verdade, falar a verdade, viver a verdade. Isso aqui, gente, é uma arma que o diabo não tem como contra você. E às vezes a verdade vai ter que te afastar de pessoas. Às vezes você viver na verdade vai ter que renunciar a práticas. Vai ter que tomar decisões de ter que sair de ambientes. Vai ter que tomar decisões de sair de uma igreja que você está vendo que não tem verdade ali. Vai ter que se afastar de pessoas. Então, vai ter que sair da roda dos escarnecedores. Para você poder respirar, para você poder conseguir sair debaixo desse ataque. E às vezes você está debaixo de um ataque porque não, você está no convívio de gente que está te contaminando. Você está sendo contaminado. E você está reproduzindo aquela contaminação dentro de casa, nos seus ambientes. Então, andar na verdade requer muito de nós. É uma renúncia. Tá vendo como é que é algo mais profundo? Então, revestir-se de toda a armadura de Deus, porque a armadura não é sua, ela é de Deus, é você que vai se encaixar nela. Não é Deus que tem que se encaixar em você. Não é a armadura que vai encaixar em você, é você que tem que entrar debaixo dessa armadura. E para você entrar debaixo dessa armadura, você não vai poder viver segundo os padrões desse mundo. Está lá em Romanos 12. Não vos conformeis. Ah, mas eu estou aprendendo isso, estou aprendendo aquilo, taraná, taraná. Mas a gente não vai se enquadrar lá para você viver na verdade. Então isso vai mexer com estruturas na sua vida. Talvez seja essa parte aqui que precisa estar ajustada para você vencer os ataques do diabo dentro da sua casa, nessa discussão, nessa briga, nesse desânimo que você tá. Entendeu? Então, vai vendo aí. Então, falamos como combater os ataques espirituais, orar, ter comunhão com pessoas, né? Com uma pessoa, estudar a palavra de Deus e revestir-se da armadura de Deus. E eu falei aqui sobre o cinturão da verdade. E resistir ao diabo com firmeza na fé. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Nos instrui a submeter-se-nos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, de nós. Firmeza na fé e resistência ativa são fundamentais para combater os ataques espirituais. Gente, então por último, resistir ao diabo com firmeza na fé. Eu só resisto ao diabo, preste atenção. A gente às vezes lê esse versículo, mas a gente não tem noção da profundidade dele. Resistir ao inimigo é você primeiro, antes, obedecer. Submeta-se, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só que coisa. Imagine o diabo fugindo de você. Ele vai falar assim, eu não quero conversa com essa mulher, não. Não quero conversa com esse homem, não. Por quê? Porque você é uma pessoa que submete-se a Deus. Mas, Thalita, como que é se submeter a Deus? Obediência. Obediência às leis de Deus. Todas as leis que estão lá. Deus já falou com você. Você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe o procedimento que tem que tomar. Deus já disse. Você já sabe qual é a sua atitude dentro da casa, dentro da faculdade, no seu trabalho. Você sabe o que honra a Deus e o que desonra a Deus. Então, quando você obedece a Deus, o problema é que às vezes a nossa obediência a Deus vai fazer com que você tenha que tomar certa posição.
Você vai ter que não concordar com determinada prática no trabalho, né? Você não vai poder mentir. O chefe vai falar uma coisa que você tem que mentir. Você vai falar assim, poxa fulano, poxa ciclano, poxa chefe. Essa situação eu vou ter que mentir. Então não cabe. Eu sou filho de um Deus. Eu sirvo ao Senhor. Eu não posso mentir porque eu vou abrir brecha espiritual. Você vai ter que às vezes ser verdadeiro dentro do seu trabalho, né? Então, ó, deixa eu ler aqui. Tiago capítulo 4. Pra gente fechar, tá bom? Estamos terminando. E guarda essa palavra então. De onde procedem as guerras? Tiago capítulo 4. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde vem? É uma pergunta. De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de você? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Está tudo dentro da gente. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada tem. Porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal. Para esbanjarem seus prazeres. Então, às vezes, você está numa oração pedindo coisas a Deus, Deus está olhando ali. Teu coração está mal. Está pedindo porque você quer esbanjar os seus prazeres. Então, Deus sonda o coração quando a gente pede, tá, gente? Então, vai avaliando aí se o teu coração não está sendo enganoso. Às vezes, tu está falando uma coisa, nunca acredite 100% em tudo que está sendo falado. Você precisa avaliar o coração. Porque no mundo espiritual, Deus não olha as suas palavras apenas. É os sentimentos que vêm com aquela palavra. A sua palavra tem poder e os sentimentos que estão por trás dela ali. Tá? Às vezes a pessoa está falando com você assim, não, já perdoei, né? Já perdoei. Não tenho mais nada com essa pessoa. Mas você já vê pelo sentimento dela, expressão dela, quando você quer tocar no assunto, ela não quer falar. Então, uma coisa é sair da boca, né? Outra coisa é realmente estar vivendo aquilo ali. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha aqui, tá lá. Depois você lê o capítulo de Tiago, capítulo 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, se submeter a Deus é o quê, irmã Thalita? É isso aqui. É inimizade com o mundo, gente. Claro, você não vai ser um ET, né? Você não vai ficar ali clausulado, não vai viver com ninguém. Você vai viver. Mas na sua vida, na sua prática diária, você tem que influenciar. Você precisa ser a referência, tá? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz que é com ciúme que é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Outras versões diz que o Espírito tem ciúme de nós, né? O Espírito Santo tem ciúme. Que habita em nós. É com o ciúme que que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo. Então, meu irmão, minha irmã, quer vencer o inimigo? Quer que o inimigo foge de você? Não é grito, não é vai embora. Ele vai embora. Mas ele tá ali, ó, escondidinho. Agora você precisa dar autoridade de voz para ele, mas resistindo ao diabo. Em que sentido? Em obediência a Deus. Se você tá andando na verdade, se você não tem amizade com o mundo, abre a tua boca com autoridade, ele vai embora. Tá? Então ele fala aqui, ó. Mas ele nos dá graça. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifique o coração. Reconheça a sua miséria, lamentem e chorem.
que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Gente, tá claro aqui. Então, fechando esses cinco maneiras como você combater, a gente fechou em Tiago capítulo 4. Uma vida de santidade, uma vida com Deus. Não tem inimigo que fique, tá? Então, ele vai voltar. Por que eu preciso estar sempre orando a minha casa? Por que eu preciso estar sempre orando o ambiente? Sempre atenta. Porque você não vive sozinho no mundo. Dentro da tua casa entra pessoas que elas vão lançar ali uma palavra. Ou convive outras pessoas dentro da sua casa que às vezes não está na mesma vibração que você, não está na mesma sintonia que você está. Então ele está sempre entrando. Entende? Há o filho que chegou e trouxe coisas para dentro de casa que você não viu, né? Ou a mulher ou o homem ainda que não se converteu. Então você percebeu uma briga, uma confusão, começou, tarará. Você vê que aquilo ali está constante? Quando todo mundo sair, você vai lá pro teu quarto, você vai clamar ao Senhor com autoridade, vai pedir perdão a Deus. E você vai abrir as tuas portas e vai falar, olha, demônio, acabou aqui. Eu já te entendi que você está aqui. Por causa disso, mas agora eu estou mandando você embora dessa casa. Ora com autoridade. Se você tem autoridade, se você está em Deus, se você está obedecendo, se você está resistindo, você tem autoridade para mandar ele embora, tá? De repente você vai ver o quê? A paz reinando dentro de casa. Mas de vez em quando você vai ter que orar de novo, tá? E é assim, essa é a nossa luta diária. Até que todos se convertam, até que todos entendam sobre o propósito, né? Amém? Que Jesus abençoe sua vida. Então, todas as lives da gente de batalha espiritual, eu vou estar sempre trazendo um ensino nessa área. Foi bênção para você? Fala aqui para mim, você que está me assistindo aqui no ao vivo. Fez sentido para você essa palavra? Trouxe insights, trouxe um aprendizado para você nessa manhã? E você que está também pelo YouTube, compartilha aqui, fala aqui, coloca aquilo que Deus falou com você. Se você está passando por alguma batalha espiritual dessas que eu citei, coloca aqui na descrição aqui do vídeo, põe lá embaixo, comenta com a gente e vamos estar orando agora pela sua vida. Amém, ó, amém. Glória a Deus, então. Vamos estar orando pela sua vida, pela sua casa, para que você possa ter esse discernimento. Ó, Deus abençoe seu ministério. Amém. Obrigada, Isabel. Jesus abençoe você também. Bênção. Falou muito. Entende como é que Deus fala com a gente? Porque a palavra de Deus é pão diário. Mesmo que a gente vai passar por essa passagem várias vezes, mas naquele dia você precisou ouvir aquela palavra. Tá? Então, eu vou estar aqui sempre trazendo um ensino para vocês. Compartilha essa live, vou salvar ela aqui no Instagram e também no YouTube, tá? Se você ainda não entrou, entra lá, Thalita Mendonça, lá aqui no meu canal do YouTube e aciona o sininho, porque toda vez que eu postar lá, você vai ser notificada, tá? Que Jesus te abençoe. Vamos orar agora pela sua vida, pela sua casa. E sexta-feira nós estamos aqui fazendo oração de guerra. Aí a gente põe na prática essas orações. A gente ora, você entra dentro da casa, a gente vai orando. É tremendo, tá? Sexta-feira, 6h30. A partir da outra semana, a gente já começa julho, tá? E aí a gente encerrou os horários das 6h30, as lives, tá? Só vai ficar 6h30, sexta-feira, que é a nossa sala de oração, né? A nossa célula, onde a gente está ali orando na prática. Traz seu pedido de oração, sexta-feira, 6h30. Traz seu pedido de oração que a gente vai estar orando também. Pai, no nome de Jesus, eu quero agora te agradecer por essa manhã preciosa que passamos aqui, essa palavra que foi ministrada, Senhor, essa palavra que é viva e eficaz, que penetra na divisão da alma e do espírito. Senhor, se tem alguém agora passando por algum desses ataques que nós falamos aqui, eu agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, juntamente com a tua filha, eu declaro agora sobre a casa dela, que em nome do Senhor Jesus, todos os espíritos malignos que estão atuando nessa casa, através de alguma dessas ações que foram faladas aqui, eu dou um comando do nome de Jesus. Sai dessa casa, sai dessa vida, vai embora agora, em nome de Jesus. Porque essa casa serve ao Senhor, pertence a Jesus de Nazaré. E eu oro agora juntamente com essa irmã, com esse irmão. Declara sobre a sua casa agora, minha irmã. Através dessa oração, levanta a sua voz e dá um comando em nome de Jesus. Todos os espíritos malignos, sai agora.
sai dessa vida, sai desse filho, sai desse casamento. Espírito de briga, de contenda nessa casa, vai embora agora. Perca a resistência em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Jesus te abençoe, minha irmã, que Jesus te abençoe. Não deixe de compartilhar essa live. Fica na paz.